Após a breve aparição da trupe do Camaleão, passou-se uma semana, e podemos ver um grande outdoor holográfico na entrada da Cubo, dando as boas-vindas a todos, pois hoje é o tão aguardado dia dos exames práticos semestrais. Com o início do evento, vemos a pequena Azuki que está chamando por sua mãe, e ela pula cheia de felicidade por ver sua mãe novamente após tanto tempo. O motivo dela estar ali é devido a Cubo estar de portas abertas para o público durante a semana de exames práticos, dando a oportunidade para que tanto a família quanto guildas e agências possam participar. E graças a esse grande fluxo de pessoas o evento se torna mais um grande festival. Enquanto um pequeno drone sobrevoa o local do evento, ele passa próximo a vários repórteres e recrutadores de guildas de toda a parte do mundo, até que por fim ele volta às mãos de Ajin, que percebe que o drone ainda não gravou muita coisa. Ele então o lança de volta para o ar enquanto diz que vai esperar mais um pouco, e descobrimos que esse foi um presente do Sr. Soul. Ele está fazendo o drone voar em volta da academia para aumentar as chances de detectar qualquer intruso. Mas por estar parado como um poste no meio da rua, Ajin acaba esbarrando em outra pessoa, e ao se virar rapidamente para pedir desculpa pelo ocorrido, vemos que a pessoa a qual ele esbarrou era a líder da trupe do Camaleão, e vendo a cagada que acabou de cometer, ele percebe que já estava esquecendo que essa pessoa estaria aqui no dia do exame. Ajin então percebe que está há muito tempo encarando a moça e vira seu rosto repentinamente, e ele pensa que deveria falar a coisa menos suspeita possível para sair dessa, e ele todo gago diz que ela é tão linda, criando um clima extremamente desconfortável, onde nem mesmo ela que estava ouvindo ou ele que estava falando acreditava em tais palavras. Ela então se vira e sai depois de ouvir tais palavras constrangedoras, e assim como um camaleão, ela se camufla em meio à densa multidão. Alguns metros mais à frente, ela chama por Dron, que rapidamente pergunta em que pode ajudar, e ela diz que o garoto por quem ela acabou de passar anotou através de um item de bloqueio de reconhecimento, e em um tom sério ela manda investigá-lo, colocando assim Ajin na mira da trupe do Camaleão. Do outro lado, vemos Ajin andando nervosamente enquanto pensa que não só heróis vêm até a Cubo para recrutar cadetes, também tem a trupe do Camaleão, e hoje o objetivo deles é recrutar Kim Sulyo ou Shin Jong-wak, mas se Ajin se lembra corretamente, eles desistiram de Sulyo, pois seus princípios não se alinhavam, e em vez disso, eles decidiram ficar de olho em Jong-wak. Ajin pensa que a infiltração da trupe do Camaleão não é grande coisa, o problema é se a história mudar, e eles acabarem em conflito com os heróis que estão de guarda no local do exame, pois se isso acontecer as coisas não vão parar somente com 2 mortes. Em outro lugar, podemos ver que a multidão se virou em uma única direção após alguém gritar que não tinha ninguém, e vemos que a pessoa dona da voz aparece dizendo que não viu ninguém suspeito, mas uma mulher diz a ele para parar de procrastinar e ficar em guarda corretamente, e pergunta o que isso fará com a reputação deles, os heróis, se a segurança da Cubo for comprometida durante os exames semestrais. Mas corrigindo o homem diz que só precisam resolver antes que se torne um problema. O cara que acabou de falar é o Jun Yuk, que ocupa a posição de número 1737 no ranking de heróis, sendo um herói de nível 7 de alto ranking. A moça é Seo Yong, que ocupa a posição de número 2000 no ranking de heróis, sendo também de nível 7 do alto ranking. Enquanto ele segue o trajeto, Seo Yong diz que ele é muito bom em falar bobagens, e Jun Yuk chama ela para comer uma pizza, mas outra pessoa dizia que é impressionante que aquele garoto tenha notado a chefe apesar do bloqueio de detecção do colar de sereia. E ele diz que finalmente algo interessante apareceu, pois ele já estava quase morrendo de tédio, pois não tem nada além de fracotes nesse lugar. Ele então pergunta a Dron quem é, pois quer arrumar briga com ele primeiro, mas Dron só percebe que esse cara é um maldito cabeça oca. Ele fala para o grandalhão relaxar porque dá para descobrir quem ele é sem precisar intervir pessoalmente, e avisa que está quase na hora dos duelos começarem. Com o anúncio do início dos duelos, vemos primeiro a Arena número 2, o apresentador se mostra super empolgado ao apresentar o primeiro duelo e está prestes a dizer que é o primeiro a usar um passe nominal, e enquanto isso, Ajin estava andando pelos corredores, até ser chamado por alguém. A pessoa era Yeon-ah, que pergunta se ele está indo para a arena. Ajin fala que está indo sim, e ela diz que já que é assim, ela chama pelo que parece ser seu mordomo que carrega uma maleta consigo. Ela apresenta 100 munições de balas da mais alta qualidade que o dinheiro pode comprar. Ela fala que talvez ele não consiga usar na arena,
mas fala para ele as usar livremente como quiser e avisá-la quando precisar de mais. Mas antes de entregar ela diz que só para ele saber, isso não os deixa quites por ter salvo sua vida. E fala para Ajin pensar nisso como um presente da parte dela. Ela também alerta Ajin que a academia está insistindo que ela testemunhe sobre o incidente do Jin, mas ela não contou que foi Ajin quem atirou aquele dia, e o mesmo fala para deixar isso em segredo por enquanto. E Ajin pensa que seria bem irritante se descobrissem que foi ele quem atirou no Yeon. Yeon entende que Ajin esteja escondendo seus poderes por um motivo, mas ela alerta que ele pode ter problemas para passar nos exames práticos se continuar assim. E Ajin pergunta o que ela quer dizer com esconder seus poderes, mas ela pergunta se ele não sabe quem é seu oponente para esse primeiro duelo. Em outro lugar, mais precisamente na sala de espera dos cadetes, podemos ver que alguém está se exercitando antes da batalha, e esse é Orak, que parece estar bem puto com Ajin, e fala que vai esmagá-lo nessa partida de hoje. Após uma pesquisa nas informações de Ajin, Dron diz que não tem muita coisa sobre aquele garoto a não ser que ele veio de um orfanato, não tem pais ou parentes, e que com 6 anos foi admitido na academia de cadetes após terem descoberto que ele tinha um atributo especial após um exame de rotina no orfanato, e sem contar sua dívida de 300 mil, e isso é tudo que tem dele. Mas a líder não parecia muito satisfeita com tão poucas informações sobre um simples cadete. Mas o que a intriga é como uma pessoa assim foi capaz de ver através de seu item de bloqueio de reconhecimento. Dron diz que realmente não sabe como, mas das muitas aparece o grandalhão de antes, que cumprimenta sua chefe e diz que já faz um tempo, esse é Sheuk Jun, membro da trupe do Camaleão. A chefe diz que ele está atrasado, e pergunta se ele se perdeu no caminho, mas Junho pergunta quem ela acha que ele é, pois ele estava cumprindo suas ordens arduamente procurando por novos talentos, e Dron pergunta qual foi o resultado, mas a resposta dele é um belo 0, pois eles são todos fracotes que sairiam voando com apenas um peteleco na testa, mas Dron diz que isso é meio lógico, e pergunta novamente se não tem nenhum cadete promissor, mas a resposta permanece a mesma, e ele diz que checou o cadete número 1 do segundo ano, mas ele não era lá essas coisas. Mas Dron acaba se irritando e diz que os primeiranistas é que são a cereja do bolo da Kubo esse ano, e fala que esse é uma boa hora pois o garoto Kim Ajin estava indo para um duelo em breve, mas Junho está confuso com a menção dessa pessoa, e ele pergunta se esse é o cara que conseguiu detectar a chefe através do item bloqueador de detecção. Após a breve conversa entre a trupe do Camaleão, estamos de volta à Arena 2, prestes a começar o exame da Kubo, e na arquibancada estava Jong-Hyuk e Yeon, que desfrutavam da pizza que comentaram anteriormente. Jung-Hyuk diz que é nostálgico estar aqui, mas seu Yeon pergunta se ele tem certeza se não é trauma em vez de nostalgia, pois pelo que ela lembra ele apanhou tão feio que nem conseguia assistir boxe novamente. Jung-Hyuk diz que pelo menos está mais forte agora, e seu filho gostou bastante, e seu Yeon lhe pergunta se é mesmo, mas algo na arquibancada rapidamente chama sua atenção. E era Junho, que estava os encarando do outro lado da parede, e ela se pergunta que esse cara, ela pergunta a seu parceiro se ele não estava sorrindo enquanto olhava para eles, mas seu parceiro se perguntava se ele não era um fã deles. Mas o foco deles logo muda quando os participantes do duelo começam a subir no palco. O primeiro e o cadete na 19ª posição, Kim Orak, ele pode até não estar entre o top 3 mas demonstra uma grande força, mas para seu Yeong o mais estranho era o oponente de Orak, um cadete desconhecido da colocação de número 934, Kim Ajin, e olhando para essa discrepância entre os ranks ela pensa qual foi a nota dele no teste escrito. Já em cima do palco, Ajin pergunta se Orak não está muito tenso, e manda ele vir tranquilo, mas essa provocação só serve para deixar Orak ainda mais furioso. E Ajin explica que a especialidade do Orak é a habilidade de converter sua mana em uma barreira invisível ao redor de seu corpo, a armadura de Ki, e além de não conseguir acertá-lo com balas de treinamento, Ajin terá sorte se ele não dividi-lo no meio depois de agarrá-lo, e a estratégia para essa luta é não permitir que Orak se aproxime. O apresentador anuncia o início da primeira partida dos primeiranistas, e finalmente o tão aguardado confronto entre Músculos e Chumbo Grosso começa. O primeiro movimento é de Orak, que parte para cima de Ajin com tudo para dar um soco, mas nosso extra não é bobo nem nada e já ativa a hora do tiro, que tem um tempo de duração maior graças à subida de nível, e com isso ele acha que é capaz de seguir os movimentos de Orak por pelo menos 1 minuto, mas parece que o Musculoso discorda disso,
e mostra porque é o 19º do ranking, dando um soco que destrói uma grande parte da arena. Mas novamente Ajin desvia do golpe por pouco e se pergunta se esse cara é um tanque ou algo assim, mas Oraki já estava completamente furioso com o rato à sua frente que continuava a desviar, e dali em diante foi como um episódio do Tom e Jerry, com Ajin fugindo e Oraki tentando o acertar, mas nosso herói não ia ficar fugindo para sempre, e ele puxa sua arma apontando na direção de Oraki com ela, e então um tiro é disparado contra ele, mas Oraki nem liga para o disparo feito contra ele, pois ele está convencido da força de sua armadura de Ki. Ele então dá um golpe para tentar rebater o tiro, dizendo de maneira convencida que ele vai amassar a bala, mas parece que o que foi amassado mesmo foi seu punho, pois o som do impacto e a cara de Oraki indicavam que as coisas não estavam boas para ele, e realmente não estavam, pois o som de antes foi a armadura de Ki se estilhaçando com o impacto da bala, algo tão chocante que nem mesmo aqueles que estavam assistindo conseguiram entender, e em uníssono a galera da arquibancada se pergunta-se: Ajin foi mesmo capaz de quebrar a armadura de Ki? Oraki olhava incrédulo para Ajin se perguntando qual era a dele, pois não tem como uma bala conseguir penetrar ou quebrar sua armadura de Ki, mas ele logo muda sua postura convencida quando percebe outro movimento de Ajin, e se encolhe em uma posição defensiva. Mas mesmo assim parece que as coisas não estão indo muito bem, e Ajin estava pensando que Oraki achava que as balas iriam apenas ricochetear, mas com essas não vai funcionar, pois ele infundiu o poder de seu estigma nas balas, e mudou sua propriedade para antimagia, e com isso ele continua atirando sem parar, fazendo a plateia ir à loucura por ver pela primeira vez uma bala perfurar um escudo de Ki. Mas cansado de apenas apanhar, Oraki levanta suas mãos e bate com toda a força no chão destruindo uma grande área em volta de si, mas Ajin estava esperando por tal movimento desesperado, e se esquivou sem muitos problemas. E ainda no ar ele diz a Oraki que está arremessando uma faca, e pede para tomar cuidado, mas enquanto corre, Oraki se pergunta se tem alguma coisa de especial com essa faca também, mas Ajin com uma cara cômica e desdenhosa, diz que isso foi apenas um blefe, e dá mais um tiro que acerta Oraki no braço, destruindo seu escudo de Ki e o arremessando para o chão. Ajin vê seu adversário em um estado decadente no chão, mas permanece com ele na mira a todo momento, o que deixa toda a plateia apreensiva e em silêncio para saber o desfecho final dessa luta, e Ajin tem seu dedo no gatilho pronto para acabar com a luta em uma única bala. Ajin então puxa o gatilho, e sua pistola desarma no momento seguinte, e Oraki olha para aquilo sem entender nada do que estava acontecendo, pois o disparo não o atingiu, e ele estava certo em pensar isso, pois Ajin acaba de ficar sem munições, levando a plateia à loucura para saber o desfecho final, pois Oraki estava bem acabado. Lá na arena é possível ver Oraki com uma certa dificuldade para se erguer, e ele está extremamente furioso com isso de agora, que com certeza foi um baita golpe em seu ego. Mas repentinamente Ajin dá um sorriso, jogando sua arma no chão enquanto diz que desiste, contrariando tanto as expectativas que nem mesmo Oraki ou as pessoas na plateia conseguiam entender sua atitude, e o árbitro declara o vencedor desse duelo como sendo Oraki, mas o mesmo não parece muito feliz com esse resultado, e para evitar que ele corresse atrás de Ajin que estava se retirando, o pessoal responsável teve que o segurar. As pessoas percebem que ele não foi atingido por munições reais, e outro comenta que deve ser por causa do seu físico de artista marcial, e então ele pergunta o que a grande heroína Seu Yeon tem a dizer. Ela expressa sua opinião ao dizer que Kim Ajin foi bem enquanto Oraki, por outro lado, já foi bem afobado, pois as coisas seriam diferentes se em vez de desperdiçar sua energia intensiva da armadura de Ki atacando assim, ele poderia ter arrastado a luta e usar a vantagem de seu físico, mas no fim das contas ele só fez papel de bobo tentando se exibir demais. No entanto, o que mais a intrigou nessa partida foi Kim Ajin, pois seus disparos rápidos que desafiam a lógica, além da visão para acompanhar os movimentos de um artista marcial, eram mesmo incríveis, mas à medida que Oraki desacelerou, ele também acompanhava seu ritmo, e ela se pergunta se os talentos de Ajin talvez fossem para aumentar suas habilidades físicas, sem contar que durante todo o confronto Ajin ainda estava condensando suas balas com mana. Mas o loiro questiona se ela estava mesmo dizendo que um simples cadete foi capaz de calcular e imbuir mana suficiente para apenas quebrar a barreira de Ki, mas ela diz que não sabe ao certo qual é o talento de Ajin, mas com certeza é um dos maiores da história.
E vemos que na arquibancada uma enorme quantidade de pessoas estava alvoroçada com tal partida, pois não é todos os dias que um atirador derrota um artista marcial usando antimagia. Mas mudando de lugar, vemos Junho demonstra não ter gostado muito de Agem, e comenta que o idiota só ficou atirando de longe com sua arma, e pergunta o que a chefe viu de interessante naquele cara, mas Droon fala que como ele viu Agem tem a habilidade de antimagia, mas Junho ainda não se convence, e pergunta o que isso tem a ver com ser forte, mas Droon já sacou e fala que Junho só não gostou dele porque luta à distância, e o mesmo confirma isso, e diz que o ápice do trabalho duro é a sede de sangue para infringir a morte sobre o outro, e diz que esse é o único duelo verdadeiro que existe. Droon parece não dar muita bola e manda ele usar seu ápice de sei lá o que é encontrar alguns cadetes fortes, e pergunta se ele já verificou Kim Sulio e Shin Jong-ak, e Junho confirma, dizendo que eles não eram tão ruins. Ele comenta que a lança opressiva de Jong-ak que acerta os pontos fracos do oponente é realmente memorável, e fala que foi divertido de assistir ele oprimindo os adversários no início, mas Droon percebe que se Junho aprovou ele não tem muitas esperanças quanto à personalidade de Jong-ak. Mas a conversa toma outro rumo quando ele fala de Sulio, pois Junho percebeu que ele tinha algo especial, o que deixa Droon um pouco confuso, mas Junho explica que durante o duelo Sulio estava usando uma esgrima semelhante a Jeonmu, e era bem claro a partir de seus movimentos que ele treinou e praticou por muito tempo, mas ainda assim parecia que tinha algo a mais, como se de alguma forma ele estivesse escondendo sua verdadeira face, e Droon pergunta se há algo a mais no top 1 da Kubo, mas Junho diz não ter certeza ainda, mas ainda não quer lutar com nenhum deles agora. Mas Droon para irritá-lo pergunta o que ele acha que Kim Agem, mas Junho pergunta se ele também está a favor desse cara, e Droon diz que é claro, pois antimagia é um poder que a chefe tem procurado, mas Junho fica irritado e grita dizendo que não vai com a cara desse maluco. Só que ele não esperava que com toda aquela barulheira ele chamasse a atenção de um guarda. O guarda então informa que esta floresta está fora dos limites para visitantes, pede para ele se retirar imediatamente, o que não deixa Junho muito feliz, chamando o guarda de verme irritante. Mas o guarda sem medo continua mandando ele se retirar, e isso só vai deixando Junho ainda mais irritado. Ele então manda o cara sair fora e leva a mão até a cabeça do guarda para atingi-lo, e como num passe de mágica, a cabeça do cara simplesmente desaparece com um único peteleco. Droon parece ter ouvido tudo e pergunta se ele desmembrou o guarda, e com um sorriso maligno Junho diz que sim, mas Droon fala que a chefe vai matar ele se descobrir isso, e Junho pede para manter esse segredinho, e comenta que está se sentindo muito melhor agora. Mudando novamente de cenário, vemos a belíssima chefe que está encarando um pôr do sol, quando somos transportados para uma lembrança. Nessa lembrança alguém diz que ir encontrar os traidores não importa como, e em lágrimas ela fala que vai encontrá-los para vingar um certo alguém. Voltando ao presente, ela chama por Droon e diz para ele marcar Kim Agem, Kim Sulio e Shin Jong-ak. E Droon entende perfeitamente e pergunta qual seria a ordem de prioridade. Ela diz que o poder de antimagia pode destruir a constituição mágica, e fala para priorizar ele por enquanto. Droon então pergunta se ela tem certeza pois até agora eles quase não têm informações sobre Agem, mas ela diz que não importa, pois ela vai dar uma olhada nele bem de pertinho. Voltamos com o evento no dia seguinte, dessa vez estamos na Arena 1, onde um grande número de olheiros estavam reunidos, vindo de guildas famosas como a Graça Sagrada do Criador e a Lâmina. Essas pessoas comentaram que a audiência hoje está muito maior comparada ao primeiro dia, mas isso já era esperado pois hoje são as tão aguardadas classificatórias. Os duelos de hoje são entre Kim Sulio e Oi, e a segunda é entre duas beldades da academia, Shai Nayun e Raquel. Após os duelos anunciados o pessoal comenta que o primeiro duelo será entre Nayun e Raquel. Ouvindo da arquibancada, Agem agradece aos figurantes pelo belo resumo. Ele pensa que Nayun deve sofrer uma derrota esmagadora contra Raquel hoje, e é impossível para ela vencer Raquel com um arco, uma arma que não combina nem um pouco com seu talento. Mas observações à parte, o apresentador anuncia que a oitava luta dos primeiranistas está prestes a começar. Convencida, Nayun faz o primeiro movimento, enquanto fala para Raquel que elas vão trocar de classificação hoje. Uma flecha é disparada para o alto criando uma linha verde de mana, e ao atingir uma certa altura a flecha disparada começa a cair enquanto se divide em vários projéteis que voam em direção a Raquel.
Mas mesmo com vários projéteis vindo em sua direção, Raquel desvia deles facilmente. Enquanto desviava das flechas altas, uma outra foi atirada em sua direção, mas sem muitos esforços ela foi refletida com um único movimento, deixando Naum completamente em choque por ela ter desviado de tantos projéteis. Raquel não perde tempo algum e já parte para cima de Naum com tudo enquanto a plateia vai à loucura. Descendo as escadas estava um rosto bem conhecido por nós, ela então avista Agem sentado, e logo se aproxima e se senta a seu lado como se fossem velhos conhecidos, e se encaram por alguns segundos. Agem se lembra perfeitamente dela, uma criminosa procurada, na lista negra da Associação de Heróis, a chefe da infame trupe do Camaleão, uma mulher extremamente poderosa que consegue se esconder com inúmeros outros nomes em anonimato. E nesse momento a única pessoa nesse mundo que sabe seu verdadeiro nome é ele. Mas o monólogo pensativo de Agem acaba rapidamente, quando um copo de refrigerante cai bem em cima da cabeça da chefe, assustando Agem, e o dono do copo logo aparece pedindo desculpas e perguntando se ela estava bem. Agem, já premeditando o massacre, está completamente em choque com o ocorrido, e enquanto o mal-entendido era resolvido, o duelo acabou com Raquel sendo a vitoriosa. Voltando à arquibancada, a chefe estava se secando por causa do incidente de alguns minutos atrás, e ela devolve o lenço para Agem enquanto o agradece, mas Agem fala que não tem problema, e ela decide falar primeiro dizendo que viu a batalha dele contra Orak, e ela apresenta um cartão enquanto diz que essa é quem ela é, e pergunta se a habilidade demonstrada durante o duelo era seu talento. Agem encarava o cartão, com o nome de uma guilda, Lua Desolada, e seu nome Lee Shelfin. Ao ler o nome ele imediatamente percebe que não é seu nome verdadeiro, mas ele segue a deixa e pergunta se ela é de uma guilda. E pergunta se não é ilegal entrar em contato com um cadete antes da formatura, mas pegando o cartão ele enfrenta uma certa resistência, mas diz que não vai recusar o cartão. Shelfin então diz que não pode dar detalhes por hora, mas afirma que isso também será benéfico para ele, e se levantando ela diz que vai se retirar e pede para ele ligar para ela qualquer dia desses. Mas Agem pensa que não tem um motivo para Shelfin vir procurá-lo pessoalmente ainda, e se pergunta por que ela está aqui. Um pouco mais tarde a batalha de Suryo e Oei termina com uma vitória esmagadora de Suryo. Na saída da arena número 2, as pessoas saindo elogiaram a performance de Suryo, mas criticavam Naeun, uma promissora cadete coreana que perdeu para uma estrangeira. Na saída Agem recolhe seu drone e se pergunta se o drone captou alguma coisa, e fala que vai verificar quando chegar em seu dormitório. Mas algo chama sua atenção vindo da direita, um som de choro abafado, mas ao olhar vê que é nossa deusa Ruivinha, que estava em prantos depois do duelo, e nesse momento Agem se recorda de qual era esse incidente. Ele lembra que na história principal Suryo anima Naeun que está triste após uma derrota, o que se torna um ponto de partida para ela nutrir fortes sentimentos por Suryo. As palavras dele na novel eram: "Você pode ganhar se tentar mais, vamos nos esforçar juntos", mas Agem sabe que palavras vazias como essa não vão ajudar Naeun nesse momento. Agem sabe que às vezes é necessário desistir, mas desistir não está no vocabulário de Suryo, e ele nunca iria sugerir isso para alguém, assim como nunca desistiu de si mesmo. Agem sabe que se deixar isso acontecer Naeun não vai desistir do arco por causa de Suryo, e sabendo disso ele tem uma brilhante ideia para pôr em prática nesse exato momento. No momento seguinte uma mensagem chega no relógio de Naeun fazendo ela interromper seu choro, e era Agem, que fala que viu a luta dela, mas Naeun se pergunta o que ele quer, mas algo nesse meio tempo de sua pergunta a surpreende grandemente. E vemos as mensagens, e era Agem dizendo de maneira nada sutil que a avisou, pois a espada era melhor para ela do que o arco, não sendo tarde para trocar como ele fez, e o ultimato foi ele dizer que sugere fortemente que ela mude seu foco. Mas Naeun ao ler aquilo fica totalmente em choque que até esquece que estava chorando. Momentos depois Suryo aparece dizendo que finalmente a encontrou, e fala que demorou para achar ela porque ela simplesmente saiu sozinha, mas achou que Suryo chegou em uma péssima hora, pois Naeun está uma verdadeira fera agora, e ela grita com muita raiva xingando Kim Agem e diz que vai matá-lo, e com isso o primeiro exame prático semestral se encerra. Já de volta em seu dormitório, Agem parece estar vendo as filmagens de seu drone, e a cena que elas captaram foi um tanto perturbadora. Agem, meio assustado com tal cena, se pergunta se esse cara também faz parte da trupe do Camaleão, uma pessoa que matou sem nem mesmo hesitar, tirando a vida de um homem para seu próprio prazer.
Essas cenas só serviram para deixar Agem ainda mais alerta, pois nesse mundo há várias pessoas desse jeito. Esse é um lugar conveniente graças à magia e à ciência, mas por outro lado há aqueles que são desumanos, aqueles que pensam estar acima da lei e da moralidade. E apesar de serem humanos, eles rejeitam os heróis. E essa confiança toda se dá a terem um poder grande o suficiente para bater de frente com os heróis, e esses são os conhecidos vilões. Agem sabe que só os vilões em sua novel não são os únicos com quem ele tem que se preocupar, pois graças ao coautor que alterou a novel, é impossível saber que tipo de vilões podem surgir. Mudando um pouco de assunto, está para começar a segunda parte do exame semestral, a subjugação de monstros. Dentro do prédio podemos ver que uma moça encapuzada diz ser a maga encarregada do teste, e antes de começar ela dá algumas explicações sobre o exame. Ela diz que no local mais à frente eles irão subjugar bestas ilusórias invocadas por magos, e alerta a todos que esse exame é muito mais perigoso do que qualquer treinamento que eles tenham feito até agora, pois as bestas invocadas possuem a mesma proporção de força que monstros reais, e elas não desaparecem instantaneamente após o mago cancelar o feitiço de invocação. Ela alerta que durante esse teste eles realmente estarão correndo risco de vida, e avisa que se não conseguirem aguentar só desistir o mais rápido possível. E ela ressalta que durante esse treinamento os critérios a serem analisados são o quanto de tempo eles gastam e quão calmamente reagem. Com o fim da explicação, ela pede que deem o seu melhor. Para esse treinamento, 4 pessoas irão entrar de cada vez, começando pelo grupo 1. No grupo 1 temos Azuki, Juonho, Jongjin e Spaner. Enquanto o primeiro grupo estava para começar, a maga pede a atenção dos que estão de fora, e ela fala que enquanto não for a vez deles eles devem analisar as lutas dos outros, observando como cada cadete lida com os monstros, e ver se há algo que eles poderiam melhorar. Ela ressalta para fazerem uma análise minuciosa, e se sentirem livres para incorporar um plano de resposta melhor. Mas ela percebe que muitos não prestavam atenção e estavam entretidos com seus relógios digitais, e percebendo isso ela os repreende ao mandar eles desligarem e se concentrarem. E relutantemente as pessoas rapidamente desligam seus relógios. A maga então diz que os relatórios afetaram as pontuações no exame escrito, portanto pede que façam corretamente, e Naeun percebe que isso vai ser bem irritante. Sem mais delongas, ela diz que está na hora de começar a subjugação de monstros. Os magos se posicionam e começam a invocar as bestas ilusórias dentro do campo de treino. A criatura começa a se manifestar diante de Azuki, e a besta ilusória escolhida foi um carniçal evoluído. E como dito anteriormente, os monstros ilusórios têm a mesma proporção de força dos reais. No primeiro golpe, Azuki já sente na pele que isso não era mentira. Enquanto os alunos do grupo 1 lutavam no campo de teste, os alunos que estavam de fora analisavam tudo. Até que por fim o grupo 1 termina e o segundo começa, e o monstro parece ser uma serpente de fogo, que não parece assustar muito nosso líder de classe, que já parte para dar um golpe com liberação de poder mágico. E o soco foi tão forte que fez a cobra se dissipar em apenas um único ataque. Em outro lugar vemos um unicórnio que está tomando uma saraivada de flechas em sua cabeça, e assim Shanaeun vence seu desafio de caça aos monstros. O mesmo acontece para todos os grupos subsequentemente, tendo uns com mais dificuldades que os outros, mas nada que afetasse muitos cadetes, até que chegamos ao grupo número 10, e vemos que é a vez de Agem. E a besta ilusória à sua frente é um lobisomem cromado, e Agem nem pensa 2 vezes antes de tentar acertar o lobão com um tiro, o que se mostra ser até bem efetivo para caçar a criatura. Agem pensa que isso vai acabar rápido se continuar assim. Mas como as coisas nunca dão certo como ele quer, uma luz vermelha se espalha por todo o local de testes, e logo após um apagão acontece em todo o prédio onde estão sendo feitos os testes. Em outro lugar, e era Junyuk que recebeu a notícia de que há algo de errado com a área de testes. Mas seu Yong pede a ele para se concentrar, e pergunta se ele sabe que no dia anterior um guarda que patrulha foi assassinado, e ressalta a situação sendo uma emergência. Mas ele pergunta se ela descobriu a origem desse tremor repentino de agora a pouco. Ela fala que está vindo da direção de onde ele está, e que ainda não identificaram uma localização exata, e Jong-hyuk espera que não seja nada dessa vez. Mas parece que as coisas não serão tão fáceis assim para ele nesta tarde,
pois Junho acabou de aparecer bem em sua frente, e ele acabou de reconhecer o cara em sua frente como um empecilho. Junho Yuki avisa que essa área não é permitida para visitantes, e pergunta se ele está perdido. Junho então pergunta por que ele está aqui então, mas Junho Yuki diz que não é um visitante, mas Junho não está nem aí, e já fala que se ele não quiser ser espancado é melhor não ficar em seu caminho. E percebendo as intenções do invasor, Junho Yuki saca sua espada premeditando o pior cenário, quando de repente uma enorme onda de choque atinge todo o local da área dos exames mais uma vez, e como esperado isso com certeza não era normal, e de dentro do mar um enorme dragão surge envolvido por um furioso turbilhão de água. Após a aparição da criatura colossal, toda a área é atingida por um terremoto insanamente forte, e os exames são imediatamente interrompidos, e todos os cadetes recebem a ordem para evacuar o local do exame. Vendo a situação, a maga informa ao grupo 10 para pararem imediatamente e se retirarem, e Agem, que ainda estava lá embaixo na sala de testes, se pergunta que merda estava acontecendo, e do lado de fora podíamos ver a aparição do que parece ser um novo vilão. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e espero de coração que todos tenham se divertido com a história de hoje. Se curtiram eu peço que se inscrevam e deixem um like para fortalecer o canal. E para aqueles que quiserem ajudar o canal financeiramente qualquer valor será muito bem-vindo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.